durante seus estudos de botânica que John Dalton percebeu que não identificava as cores do mesmo modo que as demais pessoas. Ele narra em seu artigo fatos extraordinários relativos à visão das cores, que já havia tido contato com o estudo da luz e da formação das cores. Entretanto, não se aprofundou em pesquisas práticas sobre a percepção das cores, e assim nunca percebeu nenhuma anormalidade em sua visão. Mas em suas pesquisas sobre botânica, costumava confundir as cores azul, roxo e rosa com as cores branco, amarelo e verde. E quando perguntava a alguém se uma determinada flor era azul ou rosa, dificilmente era levado a sério. A certeza de que enxergava as cores de um modo diferente veio quando olhou para uma flor que sob a luz do sol era azul, mas sob a luz do candeeiro era algo próximo do vermelho, o que Dalton entendeu como uma diferença muito contrastante. Buscando confirmar sua percepção, ao perguntar para outras pessoas, apenas seu irmão apresentou um resultado semelhante. Em seu diagnóstico, acreditava que houvesse uma camada de líquido azul em seu olho, chegando a determinar que após sua morte fossem feitos exames de modo a comprovar sua teoria. Os exames foram feitos conforme solicitado por Dalton e acabaram comprovando que seu vítreo, parte do olho na qual Dalton supôs a existência de uma pigmentação azul, era perfeitamente normal. O diagnóstico de daltonismo somente foi comprovado em 1995, quando a análise dos tecidos preservados de Dalton encontrou o gene responsável pelo daltonismo. A retina do olho humano possui componentes chamados fotorreceptores, que ajudam na visão enviando informações de luz para o cérebro. Existem dois tipos de fotorreceptores, bastonetes e cones. Os bastonetes se concentram mais externamente na retina, capturam o contraste e são mais sensíveis da luz do que os cones. Logo, fornecem ao cérebro informações sobre os níveis de luminosidade. Os cones, concentrados na região central da retina, são responsáveis pela percepção de cores e também dos detalhes, pois suas respostas aos estímulos são mais rápidas que as dos bastonetes. No caso do daltonismo, os genes responsáveis pela formação de pigmentos do cone apresentam uma falha que gera distorções na percepção de cores pelos daltônicos. Vemos que Dalton foi um caso de autodiagnóstico bem sucedido. E para além disso, Dalton também é visto como o pai da teoria atômica. Enquanto desenvolvia estudos sobre meteorologia, ele se deparou com as principais questões desses estudos na época, que estavam diretamente ligados ao modo como a atmosfera funciona. No período de vida de Dalton, já era sabido que são vários os gases a compor a atmosfera: vapor d'água, oxigênio, gás carbônico e nitrogênio, sendo esses os principais. Então Dalton acabou se debruçando sobre o dilema de entender como a atmosfera funcionava. O que Dalton queria saber é se os elementos estavam ligados física ou quimicamente. E aqui vai lembrar que uma ligação física nada mais é que uma mistura onde é um agrupamento físico de substâncias, que no caso da atmosfera isso implicaria no modo como ela se organiza, já que no caso da mistura deveríamos ter diferentes camadas de substâncias, já que os gases têm diferentes densidades. Mas no caso de uma ligação química, estamos falando de uma nova substância com uma nova densidade. A ideia dos átomos já era presente desde a Grécia Antiga, onde já se supunha a existência mínima de uma partícula indivisível, e era bem aceita pela comunidade científica contemporânea a Dalton, ainda que não fosse muito claro como este modelo funcionava. Através de experimentação, a composição de alguns elementos já era conhecida. Dalton atuou conectando teorias prévias e experimentação para desenvolver seu próprio modelo atômico. Considerando que o foco inicial de Dalton era entender a atmosfera, muitas de suas ideias surgem embasadas nos estudos dos gases, que já haviam sido previamente desenvolvidos por Robert Boyle e Isaac Newton. Dentro da teoria que Dalton irá estabelecer, também estão presentes leis naturais já estabelecidas até então, como a de Lavoisier, que diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, o que quimicamente pode ser entendido através da ideia de conservação das massas. E na lei das proporções fixas, de Joseph Proust, segundo a qual na combinação de diferentes elementos, a proporção entre dois elementos que se combinam é fixa. E se há excedente de um determinado elemento, esse excedente não irá se combinar com outro elemento. Quase que como um complemento à ideia de Proust, surge a lei de Dalton, segundo a qual as massas dos elementos que se combinam devem variar sempre de acordo com o múltiplo inteiro, o que significa dizer que há uma massa mínima que não pode ser fracionada. E embora o conceito quântico só vá surgir mais à frente nos estudos de Max Planck sobre o fóton, é válido dizer que o que Dalton acreditava ter encontrado é a quantidade mínima de matéria, assim como Planck encontra a mínima quantidade de carga possível nos fótons. Nessa combinação de leis, e em especial na ideia de massa mínima, é que podemos ver estabelecidas as bases para o desenvolvimento da teoria atômica. Sobre a ideia geral de Dalton a respeito do átomo, é importante ter em mente que ele é apenas um primeiro passo que surge sobre os pilares da ciência meteorológica
e do que já existia referente ao comportamento dos gases. E ao longo do desenvolvimento das teorias atômicas, elementos importantes do átomo, como seu nível de energia e sua capacidade de se dividir, serão incorporados à teoria, através do estudo dos raios catódicos e da radioatividade. Dalton foi ainda responsável pelo desenvolvimento da ideia que iria responder aos dilemas sobre o comportamento da atmosfera, através da lei das pressões parciais, que associa as pressões individuais dos gases para explicar como um conjunto de gases agrupados fisicamente numa mistura homogênea se comporta na atmosfera. Além de suas contribuições para as ciências naturais, Dalton atuou ao longo de sua vida por alguns momentos como professor de matemática e ainda foi responsável pela proposta de uma investigação filosófica sobre o uso e a significação dos verbos e particípios auxiliares na língua inglesa. E aqui a gente vê, acima de tudo, que o Dalton era um pesquisador multidisciplinar, que ao longo da sua trajetória de pesquisa acabou se direcionando mais para as ciências naturais, mas isso não impediu ele de manter seus interesses abertos para outros campos do conhecimento.